O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Os irmãos, nós estamos voltando ao tempo comum. Semana passada retomamos ainda com outro relato sobre o batismo. E hoje o primeiro relato aqui do ministério mesmo de Jesus, ainda no início do Evangelho segundo Mateus. E esse trecho que nós lemos hoje, eu considero, partilho isso com vocês, que ele, ainda no início, ele é como que já uma síntese de tudo que vai ser o ministério de Jesus. A gente tem já um pouquinho de tudo aqui. É Jesus que começa a primeiro cumprimento de uma profecia. É terra de Zabulon, terra de Neftali, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Primeira leitura que nós lemos hoje de Isaías. Então, Mateus vê no surgimento de Jesus, ali no início do seu ministério, essa grande luz que brilhou sobre essa região, e depois se expandiu sobre todo o mundo, né? Então, o cumprimento da profecia, depois o chamado de Jesus aos discípulos, os discípulos o seguem, tudo isso aqui, né? O anúncio, o primeiro anúncio de Jesus, a primeira palavra dele, antes ainda do Sermão da Montanha: convertei-vos, que o reino dos céus está próximo. Essa palavra de Jesus. E na conclusão, a gente tem como que uma síntese também, um resumo de toda a atuação dele. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Olha aí. Queria chamar a atenção para as ações de Jesus, né? Como ele agia. Percorria, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Primeiro anúncio de Jesus aqui, né? Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Bem na linha dos profetas, chamava o povo a voltar para Deus. Converter-se é isso, né? Fazer uma conversão com o carro, voltar. Converter-se é o mesmo verbo, voltar. Volta, Israel, para o teu Senhor. Converte-te ao teu Senhor. Lembra o que ele fez em teu favor e volta. Recorda o que ele fez e volta para o teu Deus. Então, João Batista também chamava a isso e Jesus confirma-lhe: porque o reino dos céus está próximo. Esse é o primeiro anúncio de Jesus no Evangelho e que a igreja anuncia até hoje e que vale para nós também. O reino dos céus está próximo a nós, não está distante. Nós temos um Deus próximo a nós, um Deus que é um Pai amoroso. E é esse Pai que Jesus vai apresentar no Evangelho. E a partir de Jesus, a igreja vai reconhecer o que ele mesmo diz, que Deus amou tanto o mundo que deu, entregou seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Na sequência, o próprio chamado dos discípulos mostra isso, um Deus que é próximo a nós, que não é distante. Um cristão não vive sua vida como se Deus fosse distante, fosse alguém alheio à nossa própria vida,
um juiz que nos dá deveres, obrigações e com quem nós vamos nos encontrar quando a gente morrer. Não. Nós temos um Deus próximo que nos inspira, que manda o seu Espírito, que atua em nós, que tem um propósito para cada um de nós. É um Deus que nos acompanha e vai à nossa frente, um Deus próximo. Essa ideia do próximo também a gente vê no irmão, né? Amar Deus como amar também o próximo. O próximo também é um sinal do amor de Deus por nós. Enfim, então isso tudo está muito interligado e é assim que nós devemos ver esse primeiro chamado. Mesmo nós que já estamos há muito tempo na igreja, muitos anos na caminhada, sempre somos chamados a voltar para Deus. A gente está sempre voltando. Convertei-vos, o reino de Deus está próximo e nos convencermos disso, de que nós temos um Deus que nos acompanha e vai à nossa frente. E aí, como eu dizia, o chamado de Jesus aos discípulos já é um sinal disso, e eu quero analisar esse chamado junto com vocês aqui. Primeira coisa, antes de a gente entrar em Jesus chamando os primeiros discípulos, né, os apóstolos, só o fato de Jesus chamar colaboradores para trabalhar consigo já deve chamar nossa atenção. Jesus é o próprio Deus encarnado, a sabedoria infinita, mas quando ele vem, ele não vai trabalhar sozinho, não vai. Ele chama alguns a cooperarem com ele, a serem cooperadores com isso. Isso é extraordinário. Jesus, olha, não, deixa que eu sei como é que faço, tá? Eu que eu vou fazer tudo. Não, ele chama alguns a cooperarem com ele, mesmo sendo muito mais limitados do que ele. O Evangelho não esconde isso. Mostra os discípulos ali disputando entre eles para ver quem era o maior, que é a nossa realidade também. Como Jesus foi paciente com os apóstolos, Tiago e João querendo sentar à direita e à esquerda, Pedro repreendendo Jesus, não, Senhor, que isso não te aconteça, sem contar de Judas que o traiu, né? Enfim, e Pedro que o negou. Tantos dramas Jesus enfrentou com seus discípulos, mas não os rejeitou. Como foi paciente com eles, é paciente conosco também. Espera algo de nós, mas é paciente conosco. A segunda leitura hoje, São Paulo vai falar para os coríntios aqui, olha, vocês, uma igreja tão próspera, a igreja de Corinto era uma das mais vibrantes da igreja primitiva. Não por acaso recebeu ali 2 grandes cartas de São Paulo, mas aí esse orgulho deles fazia com que às vezes se dividissem em partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Olha aí, não pode, tem que ser um corpo só, né? A gente tem que estar unidos, cada um com o seu carisma. Então, a gente vê justamente isso, né? Jesus que conta com cooperadores, com colaboradores que vão trabalhar junto com ele. Espera algo de nós. Eu lembro, falava semana passada, de vez em quando eu comento, de Noé, e eu falava, Noé que pela sua obediência salvou você e a sua família. Mas a família de Noé teve o mérito de ouvir o seu pai, né, e o seu sogro, né, e o seu esposo, a mulher dele, e entrar na arca. E também de construir a arca. Bom, já que a gente vai entrar nessa arca, vamos ajudá-la a construir. Isso é um mistério, né? Isso é realmente algo extraordinário. Eles constroem a arca na qual eles mesmos vão ser salvos. Nós somos chamados a ajudar a edificar a igreja pela qual nós somos salvos. Somos salvos por Jesus, mas por meio da igreja. É por meio da igreja que a gente conhece Jesus, que a gente tem acesso à sua palavra, que a gente recebe Jesus na Eucaristia e em todos os sacramentos, inclusive o batismo, enfim. Então, é por meio da igreja que Jesus nos salva, ele quis assim. E nós somos chamados a edificar essa igreja por meio da qual nós somos salvos. Aí nós vemos isso, Jesus chamando colaboradores para estarem com ele. Ele une a nossa salvação uns aos outros. Pais educam os filhos na fé, catequistas, os padres, bispos, todos nós dependemos uns dos outros, assim que Jesus, né? Então, ele vai chamar desde o início colaboradores para estarem com ele. E assim ele já vai formando a igreja sobre como ela vai funcionar. E aí eu queria ver com vocês aqui os verbos que Jesus utiliza, as ações dele nesses textos vocacionais. Eles são bem interessantes aqui. E depois lá no centro do Evangelho vai ter um chamado vocacional para nós também. A sequência das ações. Aqui, olha, Jesus andava à beira do mar da Galileia. Primeiro verbo, primeira ação. Jesus viu 2 irmãos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Isso aqui não é um detalhe. Jesus vê. Isso lembra lá o Deus de Israel, quando o povo era escravo no Egito. E Deus aparece para Moisés na sarça ardente e fala, eu vi a aflição do meu povo. Eu ouvi o seu clamor. Eu conheço os seus sofrimentos, por isso eu desci para libertá-los.
Nosso Deus é um Deus, aquilo que eu dizia, que está próximo a nós. É Deus que nos vê, que nos conhece, que não é indiferente à nossa vida, aos nossos dramas, e até às nossas alegrias, claro, aos nossos sonhos, projetos, está sempre conosco. Viu Simão e André. Segunda ação, chamou. Jesus disse a eles, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Olha aí, Jesus entra no ambiente deles, no mundo deles, vai onde eles trabalhavam, lá junto à beira do mar, fala a linguagem deles, não faz um tratado teológico elaborado. Vinde, eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixaram a rede e seguiram. Eles compreenderam o chamado que Jesus fez. Eles não ficaram, mas como assim pescadores de homens? A gente joga rede para pescar peixe, vai jogar rede para pescar homens? Não, eles entenderam. É como se Jesus está nos pescando e Ele está nos convidando a ajudá-lo a pescar outros também, a recrutar outros para estarem com Ele. Compreenderam. Próxima ação, aí já é dos discípulos. Eles dois aqui, ó, Simão e André, imediatamente deixaram as redes e a quarta ação e o seguiram. Então Jesus viu, Jesus chamou, eles deixaram algo e seguiram a Jesus. E esse padrão se repete na sequência. Caminhando um pouco mais, Jesus de novo viu outros dois irmãos, Tiago e João, estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus chamou, eles imediatamente deixaram. Os primeiros deixaram as redes, os segundos deixaram a barca e o pai e seguiram a Jesus. Jesus vê, Jesus chama, eles deixam algo e seguem a Jesus. E esse padrão vai se repetir para nós também. Aqui muitos autores já fizeram diversas análises aqui sobre esse chamado, quanta riqueza, quanto conteúdo tem aqui. Primeiro, o fato de que Jesus não chama nenhum sozinho. Aquilo que eu dizia, olha aí, chama sempre dois. E depois ele vai enviá-los 2 a 2 e não sozinhos. Porque, como ele ensinou num outro momento, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Olha aí. Como é que Jesus, quando envia os discípulos 2 a 2, como se ele estivesse multiplicando a sua presença ali. É a igreja que já começa a se expandir. Então Jesus chama 2 a 2 esses irmãos ali, como se fizesse presente no meio deles. E de alguma maneira também, desde os padres da igreja, eles sempre fizeram essa leitura, como que aquilo que eu dizia, um ajuda o outro. Pedro e André estão jogando as redes porque eram pescadores. Tiago e João, que também são pescadores, estão na barca consertando as redes. É como se estivessem dizendo para os primeiros, olha, não adianta jogar a rede se a rede estiver furada. Você vai pegar muita coisa. Preciso consertar as redes também. Por outro lado, Simão e André, como se dissessem a Tiago e João, não adianta ficar só consertando as redes. Uma hora a gente tem que jogar a rede, mesmo que pegue um pouco menos, porque está furada, a rede não está perfeita, mas alguma coisa a gente tem que fazer, vai ficar só consertando a rede. Ou seja, cada um tem o seu papel, um de alguma maneira diz algo ao outro. A igreja já viu aqui uma imagem da igreja ativa e da igreja contemplativa, como Marta e Maria. Marta trabalhando, Maria sentada aos pés de Jesus. De alguma maneira, a igreja ativa e a igreja contemplativa. Então, Pedro e André jogando as redes são como os missionários, são como aqueles que vão além, os catequistas, os educadores, como La Salle, enfim, todos os missionários. E Tiago e João consertando as redes são aqueles que sustentam ali na oração e vão fortalecendo a igreja pela oração. Monges, religiosas, carmelitas, enfim, também os que se dedicam à teologia, à instrução. E faz todo sentido isso também. Quantas imagens a gente pode colher daqui? E eu dizia que no centro do evangelho a gente vai ter um chamado para nós também, né? Quando Jesus diz para todos os discípulos, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Sempre isso, Jesus nos vê, Jesus nos chama, nós precisamos deixar algo para seguir Jesus. E em última instância, o que a gente precisa deixar é a nós mesmos. É deixar de ser o centro da própria vida, renunciar a si mesmo, negue-se a si mesmo. Ter Jesus como centro da sua vida é isso, é se colocar em segundo lugar. O segundo é o seguinte, é o que segue. Se eu estou seguindo a Jesus, eu não sou o primeiro, Ele está em primeiro, eu estou em segundo. Eu estou seguindo a Ele em primeiro lugar. Então, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, renuncie ao primeiro lugar. Renuncie a ser o centro de si mesmo. Tome sua cruz e me siga. E vale a pena. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la.
Quem estiver disposto a perder tudo por causa de mim, esse vai reencontrar uma vida nova. Então, somos chamados a isso, a todos os dias nos converter, a reconhecer que Deus está próximo a nós e nos convida a segui-lo. Amém.